Olá pessoal, tudo bom? Então essa é a tela que vocês já viram e hoje nós vamos falar da marcação a mercado no prefixado 29, que pode soar estranho para alguns porque não se pode mais comprar o título, certo? Mas temos o 31 ainda e será que o 31 é capaz de reproduzir o mesmo êxito do pré-29? No vídeo de amanhã a gente vai tentar responder a essa intrigante questão, não é mesmo? E fato é que as pessoas que têm o pré-29 e pensam em marcação a mercado podem achar esse vídeo bastante interessante. E um outro detalhe, para quem não tem nenhum dos dois, pode pensar o seguinte: esse conhecimento aqui vai ser bom. Vai ser bom porque a gente vai falar de algumas coisas. Porque eu não sou totalmente, radicalmente contra a marcação a mercado, vocês sabem. Eu não gosto de marcação a mercado com tesouro IPCA longo e nenhuma das suas variantes. Porque no tesouro IPCA a gente deixa muita coisa na mesa fazendo a marcação a mercado. Já no prefixado, isso é bem relativo mesmo. Por quê? Porque o prefixado não tem proteção contra a inflação e o tesouro IPCA sempre tem. Querem um exemplo? Ah, IPCA mais 4 é ruim, é horrível. Tá perdendo agora, continua perdendo para a marcação do mercado, porque a taxa está girando em 5,5 ou mais, ou um pouquinho menos. Ah, então 4% é horrível. É mesmo. Só um detalhe. Quando a gente tiver algum ano que a inflação bata 10%, nós tivemos 2015 e 2022 há pouco tempo, só para refrescar a memória, o seu IPCA mais 4 rende naquele ano, claro que no vencimento, que você vai ter tudo, porque tem muita oscilação na marcação do mercado, o seu IPCA rende 14, que é praticamente a mesma coisa da Selic. Tanto a Selic mais alta no penúltimo ciclo, não, no último ciclo, quanto a Selic, que foi 14,25, quanto o 13,75 do ciclo mais recente. Então, pessoal, Tesouro IPCA sempre é bom. Sempre é bom. Mesmo com taxas que você considere baixa como 4%. Já o prefixado, a conversa é diferente. Então, pessoal, é baseado nessa tabela aqui do próprio Tesouro. É claro que os renda mais, se você for falar em ganho de marcação a mercado em um ano, eles não tinham um ano completo aqui, mas provavelmente eles deram mais do que isso. Alguns prazos, especialmente os mais longos. Mas é aquilo, são títulos que não foram feitos para isso. E eu acho prudente a gente não desvirtuar demais o propósito do título, né? Bom, muito bem. Prefixado 29, o grande vencedor de 2023 com 27,51%. Que pancada, não? Então, tá aqui da onde a gente tirou essa informação. Agora, pessoal, eu só tenho a taxa do resgate, porque o gráfico foi retirado, o gráfico de compra. Mas eu peguei um exemplo mais realista, tá? Para simular um ganho de marcação, eu peguei aqui 1º de março de 23, com o resgate no dia 2 de fevereiro. Quer dizer, uma queda aí de 300 bips, né? Tá. Vamos ver. Primeiro é bem difícil. Antes eu acertei, agora eu não consigo mais. Tá? Mas aí você consegue ver ali. Aqui são taxas de resgate. Então tem que tirar 0,12 para ver a taxa de compra que tinha no dia. Tá? Mas no dia 1º de março, 13,49. Vamos trazer a tabelinha que eu faço as estatísticas do Tesouro. Vamos ter que reformular esse arquivo por inteiro. Então, pessoal, vamos lá no dia 1º de março de 23. Vejam que eu mexo muito no arquivo, mudo a padronização das linhas, é uma festa. Então tá aqui, ó. 1º de março de 23, vamos destacar o título
O título estava a 482,14. E sendo resgatado, vamos deixar um destaque aqui. E daí nós vamos também colocar a continha para ver esse ganho. Na célula 293. Tá. Volta aqui. Vamos ver no dia 2 de fevereiro, que é o momento mais recente aqui que eu atualizei. Vamos deixar a coluna. Isso aqui é a coluna do resgate, tá, pessoal? Vou deixar tudo em reais. 617,25. Então isso aqui vai dar o ganho. Deixa eu dar uma pausa aqui para não deixar o vídeo longo demais. Olha ali, pessoal, 28%. Deu até um pouco mais do que a tabela do Tesouro, porque eu estou utilizando um período ali no olho, com base no olho ali, para tentar simular uma coisa mais aleatória. Tá? Líquido, essa rentabilidade cairia para 22, alguma coisa por cento, tá? Então, pessoal, realiza ou não esse ganho de marcação a mercado? Que, voltando aqui para a tabela do Tesouro, prefixado, no meu jeito de analisar, no meu jeito de pensar, prefixado é um título que vale a pena realizar ganho de marcação a mercado? Eu acho que sim. Porque justamente quando você vende um prefixado, você está tirando o risco da sua carteira. E se você for comprar Tesouro IPCA no lugar, você está acrescentando proteção. E ainda mantendo possibilidades de ganhos acumulados no longo prazo. Enquanto que o prefixado, existe uma dura realidade, pessoal, que é a seguinte. Cadê? Bom, aqui, ó. Que é a seguinte, pessoal. Quando você tem essa taxa muito boa aqui e você vende nessa taxa não tão boa aqui, você não está perdendo muita coisa. Por quê? Porque justamente nessa taxa aqui, o preço já está ajustado para o papel passar a render 10,54. E 10,54 para algumas pessoas pode não ser interessante para o seu perfil de risco. Já no Tesouro IPCA, por mais baixa que seja a sua taxa, ela sempre vai ser acima do IPCA, seja ele 4%, 3%, seja ele 10% ou 12%. Esse é o detalhe. Que no Tesouro IPCA, se você tem um Tesouro IPCA mais 4 e quer se desfazer dele, você está abrindo mão de 14% ao ano se a inflação disparar para 10% no futuro. E esse futuro estiver dentro do prazo do título, claro. Claro que no IPCA 24 a gente não pode falar isso porque ele vai vencer agora. Mas no 35 isso pode voltar a acontecer? Pode. E quem tem IPCA 35 a 4%, na minha visão, não tem que realizar a marcação ao mercado em momento algum. Por quê? Porque ele está protegido. Se a inflação bate 10, ele vai ter 14% naquele ano no cômputo total. Enquanto que no prefixado a realidade não é essa. Você vai ter 10,5, mas ainda tem que tirar o imposto de renda. Então ele perde para uma inflação de 10% ao ano. Então por isso que eu acho que o prefixado realmente dá para fazer ganho de marcação no mercado, porque você está tirando risco. Certo? E aí é que vem a grande pergunta. Né? O que acontece quando a gente realiza um ganho de marcação no mercado? Em geral, o mercado está muito otimista, tá muito eufórico e todos os ativos ficam caros. Vejam que o prefixado 29 ganhou, mas praticamente todos os títulos aqui estão ali perto da casa dos 20% de ganho no ano. Tá, tem ali 15% do IPCA com juros 32, que também já está fora do rol. Mas veja que o ganho foi alto em todos eles. Então isso pode tornar um pouco mais difícil pegar um ativo atrasado, entre aspas, no Tesouro. Mas é que tá, pessoal. No momento atual, fevereiro de 2024, a gente tá, eu diria assim, com um otimismo reservado,
um otimismo contido, né? Os mercados ainda acabaram de ficar tristes porque o Jerome Powell disse que a inflação tem que ir com sustentabilidade para os 2%. Então, que alguns consideraram isso um balde de água fria, eu considero uma afirmação muito lógica e razoável, né? Cada um tem a sua opinião, ok? Então, então o mercado está assim, quer dizer, as taxas já caíram um pouco, mas pode ser que caia mais, pode ser que não caia. A Selic vai cair, mas o quanto disso os títulos prefixados e os IPCAs vão acompanhar, vão cair a mais? Tá tudo muito areia movediça, concordam? Então, é um momento em que, na verdade, os títulos eles ainda não entregaram todo o seu potencial na minha visão. Eles podem cair mais um pouco e ainda tem título que vale muito a pena, até pensando em marcação ao mercado. E também pensando em realizar, porque se daqui a pouco essa taxa não cair muito mais, que agora está em 10,5, sei lá, cair para 9, e você fizer a troca, você pode fazer uma troca por um Tesouro IPCA que ainda vai te dar muita alegria e mais segurança. Então foi pensando assim, pessoal, que eu resolvi fazer a seguinte conta. Deixa eu colocar aqui na tela a cotação no dia 2 de fevereiro. Aqui, pessoal, aqui, tá? Então eu tenho os números aqui e tenho os números do dia 1º de março também, tá? E aí eu vou comentar aqui com vocês, tá? Pra gente ir mais rápido, não vou fazer tudo na planilha, senão o título já tá longo, vai ficar mais longo ainda. Qual é a ideia que eu desenvolvi para tentar aproveitar esse ganho de marcação de mercado do prefixado 29? É claro que isso aqui é um estudo, não é uma recomendação de nada, é um estudo, tá? Tanto que eu acho que esse vídeo vale a pena até para quem não compra prefixado, porque vai ver coisas interessantes. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tivesse comprado aproximadamente 50 mil reais do prefixado 29 lá em março de 23, o que me daria aproximadamente 100 títulos, eu realizasse o ganho de marcação no dia 2 de fevereiro. E naquele mesmo dia eu recomprasse um desses 3 tesouros IPCAs aqui. Aqui que está o pulo do gato, pessoal. E vocês vão gostar desse resultado. Será que esse ganho de 28% me permitiria, aqui que está a questão, comprar mais tesouros IPCAs agora com o ganho de marcação a mercado do que o previsto inicialmente? Então, para deixar mais claro, esses 50 mil reais aproximados, lá em março de 23, eu poderia ter comprado prefixado 29, ao invés de comprar alguns dos IPCAs, a 13 e tantos por cento, esperando realizar um ganho de marcação a mercado, para daí comprar mais tesouros IPCAs do que se eu tivesse pegado os 50 mil e comprado direto o próprio tesouro IPCA. Entenderam, pessoal? Esse é o pulo do gato. Porque marcação a mercado por marcação a mercado, como muitos canais falam por aí, e falam de uma matemática extremamente complicada, não existe isso. É muito simples. A taxa caiu e o preço subiu. E o que você tem que fazer? Você tem que considerar o seguinte: vale a pena eu realizar esse ganho? Vamos ver, o meu título tem risco? É prefixado? Tem risco. Vale a pena tirar um pouco de risco da carteira quando as taxas caem? Vale. Porque o prefixado não te paga nada além disso. Já o Tesouro IPCA, por mais baixa que seja a taxa, ele sempre vai te pagar aquela taxa acima da inflação, seja ela qual for no futuro. Muito bem. E eu tenho uma opção mais segura, que vale a pena e que de repente eu até estaria comprando mais títulos agora desse novo Tesouro IPCA,
Essa é a resposta que a gente tem que fazer. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer e a resposta que a gente tem que ter na simulação. Então vamos lá, pessoal. Então, comprando 100 títulos do pré-29 em 1º de março e resgatando em 2 de 2 de 24, nós teríamos líquidos R$ 58.678. Tá? Muito bem. Qual era a taxa lá atrás do IPCA 29? Aqui, tá aqui. A taxa lá atrás era IPCA mais 6,17. Pessoal, entre comprar um prefixado a 13,5 e um IPCA mais 6,17, eu pessoalmente compro o IPCA. Mas isso é minha decisão pessoal. Nesse caso, eu teria me dado mal. Valeria a pena ter comprado o prefixado e realizar o ganho de marcação. Por quê? Porque se eu pego aquela grana inicial e compro de Tesouro IPCA 29 em 23, lá no momento inicial, eu compraria 17 títulos. Tá? Agora, comprei direto o Tesouro IPCA 29. Agora, se eu faço essa marcação a mercado, em que a taxa caiu de 13,5 para 10,4, eu vou ter uma grana líquida, os 58 mil, que daria para comprar 18,45 títulos. Então, de 17, passaria para 18,45. É um título e meio, pessoal. Em 17. Ou seja, é quase 10% de títulos em aproximadamente um ano. E esse sim, eu considero uma marcação a mercado inteligente. Um ganho inteligente, tá? Então, para entender, pessoal, lá em março, com aproximadamente 50 mil reais, você compraria 100 títulos do Tesouro Prefixado 29 ou 17 títulos do IPCA 29. Tá? Digamos que comprou o IPCA 29. Você comprou 17 títulos outrora, você continua com os 17 títulos hoje. Ponto. Comprou 100 títulos do prefixado, com taxa de 13,5, resgatou no dia 2 de 2 e recomprou 18,45 títulos em IPCA 29. Tá? Fazendo a mesma coisa para o IPCA 35, qual que é a conta, pessoal? Lá no momento zero, março de 23, nós compraríamos 25,28 títulos do IPCA 35. Se fizer a marcação a mercado do prefixado 29, hoje não, dia 2 de fevereiro, compraria 25,66. Mesmo assim, 0,4 títulos a mais. Olha aí, pessoal. Compra com o resgate líquido, tá? Resgate líquido de imposto de renda EB3. Tá? Então, mas aí, pessoal, 0,4 títulos no IPCA 35. 25,28 versus 25,66. A operação tem muito risco, porque eu não sei lá em março de 23 se a marcação a mercado ia ser tão boa assim. E isso dá uma diferença percentual pequena. Quanto que são 0,4 títulos em 25 títulos? 1,6%. Não é um ganho, né? Já no 29, no IPCA 29, pegando os meus números aqui, 7,7%. Ou seja, aqui você criou riqueza, com uma manobra um tanto quanto arriscada. Qual era a taxa do IPCA 35 lá em 1º de março? 6,44. Uau! Eu pensaria duas vezes entre comprar esse prefixado a 3,5 e o IPCA 35 a 6,4. Jamais, eu compraria o IPCA 35 a 6,4. Tá? E o IPCA 45, pessoal? Vamos ver.
O IPCA 45, lá do dia 1º de março, a gente compraria 48 títulos. Só que esse título saiu de 998,17 para praticamente R$ 1.300, como a gente está vendo aqui, ó. Tá aqui o preço dele, no dia 2. Ou seja, ou como dirão alguns, ou seja, com um ganho de marcação a mercado no prefixado 29, que, né, vai para 58 mil, eu recompraria quantos IPCAs 45? Comprava 48 inicialmente. Agora compraria 45,15. No 45, mesmo, olha só que fascinante, pessoal. Mesmo ele tendo rendido menos na marcação a mercado, conforme o balanço do próprio Tesouro, tá aqui, ó, o prefixado 29 foi 27,5 aqui, e o IPCA 45 foi 22,98, devido à questão do imposto de renda e da coisa variar alguns dias, você consegue fazer uma marcação a mercado, não quero declinar a palavra, mas BURRA. Vamos voltar aqui para a tela. Por quê? Porque inicialmente você comprava mais do IPCA 45. Então no IPCA 35 praticamente empata, no IPCA 29 você aumenta 7%. Qual é a moral, pessoal? Qual é a moral de tudo isso? Tá? A moral é a seguinte: prefixado tem mais risco, certo? Mais risco é mais retorno? Quando o mercado está favorável, sim. Mais risco é mais retorno. Então, qual foi o momento favorável aqui? Foi a queda de taxas que aconteceu de março de 23 para fevereiro de 24. No mesmo prazo, como o prefixado tem mais risco, ele ganha. É daí que nós tiramos os 7% a mais em títulos, fazendo a jogada da marcação a mercado com o prefixado versus o Tesouro IPCA de, entre aspas, mesmo prazo. Esse resultado foi tão bom de marcação a mercado do pré-29 que ele até empataria com o pré-35, mas perde para o 45, que tem um prazo muito maior. Aí também você quer milagre, né? E uma coisa que eu não falei foi a taxa do 45 no dia 1º de março. Se segura na cadeira, 6,53. Então, pessoal, dá para fazer marcação a mercado com prefixado? Dá. Você ganha alguma coisa? Ganha. Relativamente ao IPCA de mesmo prazo. Porque se a sua ideia é comprar Tesouro IPCA 35 e 45 para aposentadoria, é melhor você comprar direto. Por quê? Porque no 35, mesmo tendo esses 1,6% de vantagem com a marcação ao mercado do pré-29, no 35 eu durmo tranquilo. No 45, eu perderia. Eu perderia em torno dos... São 3 títulos em 48, eu acho que vai dar uns 7% também. 6,25%. Tá? E no IPCA 29, então fazendo a marcação a mercado com o prefixado antes, você conseguiria um pouquinho mais de títulos. E aí? Será que isso se repete para quem ficar segurando o prefixado 29? Será que isso se repete em 24? Não tem como saber, pessoal. Porque não basta a queda da Selic ou a queda na taxa de juros norte-americana, que vai aliviar um pouco as taxas no mundo inteiro. Tem que ser a taxa dos títulos. E o prefixado ele continua tendo mais risco. Mas é aquilo, pessoal. A gente não sabe o momento da mínima. Pode cair mais? Pode cair mais. Mas eles teriam que continuar caindo na mesma proporção.
Porque se o IPCA 29 começar a cair mais proporcionalmente do que o prefixado 29, essa vantagem aí de 7% a mais de títulos pode se desfazer. Então é muito complicado prever isso. Então, pessoal, é um acréscimo de risco e tanto. E outra pergunta que pode aparecer. E será que se eu fizer isso com o prefixado 31, que vai ser o tema do vídeo de amanhã, é mais uma pergunta? Claro que eu não vou dar spoiler da análise que eu estou fazendo para o vídeo de amanhã, mas é uma pergunta mais imprevisível ainda, né? Porque é um título com 2 anos a mais de prazo que o pré-29 de outrora, né? Eu tenho que falar outrora porque ele não está mais no rol. Mas enfim, pessoal, esse é um exemplo bem sucedido. Não é difícil de entender o motivo. É pelo risco maior do prefixado em relação ao IPCA de mesmo prazo, entre aspas, porque tem mais risco, tem mais retorno, porque a taxa caiu. E isso é muito fácil de entender. Mas é uma operação de muito risco. Para o 45 nós teremos uma perda, e para o 35 um empate ali com uma ligeira vantagem para o prefixado ainda. Mas é aquele tipo de vantagem que 1,6% eu prefiro ter a tranquilidade do travesseiro. Certo, pessoal? Me digam nos comentários o que vocês acharam, tá? Quer colocar ideias aí de simulações? Claro que a gente não pode recomendar, mas a gente pode fazer um estudozinho para pensar, né? Para pensar, especialmente que está pensando em embarcar numa aventura de marcação de mercado. Eu considero uma aventura. Por quê? Porque a gente nunca sabe o resultado, né? Já eu sei que acumular nesses IPCAs aqui, o resultado sempre vai ser bom. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal, passando para dar o disclaimer. Agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.